A CPI do Paletó, vamos falar agora da CPI do Paletó. As oitivas relacionadas às investigações devem começar a ser realizadas a partir de 2018. Além do prefeito Emanuel Pinheiro, também devem ser convocados o ex-governador Silval Barbosa, o seu ex-chefe de gabinete Silvio César Correia e também o ex-secretário de Estado Alan Zanata. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente da CPI do Paletó, o vereador Marcelo Bucic, do PSB. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio, Nayara, Boa tarde. todos os telespectadores. Um prazer estar aqui novamente. Presidente, tinha uma dúvida aí, até a semana passada, que era a seguinte: se os vereadores de oposição, os 9 que assinaram o requerimento que criou a CPI do Paletó, se eles iam ou não recorrer à Justiça em função da composição, porque o relator Adevair Cabral e o membro titular Mário Nadaf foram indicados pela bancada que dá sustentação ao prefeito. E a desconfiança aí é de que possam tentar melar a CPI. Vocês vão ou não à Justiça? A gente acredita que agora não vai ser mais o momento de entrar na Justiça, até porque a CPI já foi criada, de fato, já foi publicada. Tivemos uma prévia, uma reunião dos membros com o presidente da Casa, quando a gente solicitou a estrutura mínima de trabalho para desenvolvimento do trabalho da CPI, para que a gente possa começar ela a partir de sexta-feira agora, com a primeira sessão de instauração da CPI, onde vai ser apresentado o plano de trabalho. O que é esse plano de trabalho? É todo o roteiro de trabalho que vai ser feito pela CPI. As requisições de documentos que vão ser feitas, as possíveis diligências, as oitivas que vão ser realizadas. E nessa oportunidade a gente está abrindo para que os vereadores possam também estar sugerindo possíveis requerimentos e oitivas a serem feitas para o convencimento deles no relatório final esteja contemplado com essas informações. Vereador, mas como que funcionam essas convocações? São convocações, convites, como que é? Porque hoje o relator, o vereador Adevair Cabral, esteve na Rádio Vila Real e disse que o prefeito, por exemplo, vai ser convidado e já advogou para ele. Disse que ele também não é obrigado a ir, porque indo ele pode gerar provas contra si mesmo. E aí um relator da comissão falando isso, a população fica cada vez mais incrédula, né, com essa comissão. A CPI em si, não só em Cuiabá, no Brasil, já tem toda aquela desconfiança do cidadão, né? Então, o nosso trabalho vai ser mostrar que dessa vez vai ser diferente. Nós vamos fazer todos os esforços necessários para convocar as pessoas. A CPI não depende da vontade do convidado ou convocado que seja, até porque se dependesse da vontade dele, não ia sair nada. É a mesma coisa de falar que o juiz vai depender da boa vontade da testemunha ir ou não ir na audiência para ele fazer o seu julgamento. Agora, legalmente, o prefeito não pode ser convocado. Sim. As outras testemunhas, sim. Exatamente. Então, o prefeito vai ser convidado, ele vai ter essa oportunidade de apresentar suas provas. É uma oportunidade que ele vai ter. E eu acredito que o prefeito, diante das provas que ele sempre mencionou, ele vai sim se apresentar lá na CPI, sendo convidado, e aí sim apresentar seus documentos. O intuito da CPI é oportunizar o prefeito a dar uma resposta para o cidadão. Presidente, foi localizado uma gravação na casa do prefeito Emanuel Pinheiro pela Polícia Federal, que é aquela gravação do ex-secretário Alan Zanata com o ex-chefe de gabinete Silvio Correia. Aí teve um laudo da Polícia Federal dizendo que essa gravação foi editada, que mudaram o conteúdo dela, e a suspeita é de que tenha ocorrido obstrução de justiça. Esse laudo da Polícia Federal pode ser e vai ser solicitado? Sim, é uma das requisições que vão ser feitas pela CPI. Esse laudo da Polícia Federal pode ser requisitado, a gente pode convidar o próprio perito para ir lá na CPI prestar esclarecimento sobre esse laudo. No caso do perito, é convite ou convocação? A gente vai fazer um convite nesse momento. Mas pode ser uma convocação também. Então, porque a CPI ela tem poderes de autoridade judicial, ele não depende da vontade das pessoas. E a própria CPI tem poderes, se o convocado não for,
de condução coercitiva. Então, ela tem os poderes de autoridade judicial para que possam apurar realmente os fatos. E como você, por exemplo, e outros vereadores que foram, que pediram a criação dessa CPI, o senhor que propôs a CPI, primeiramente, como vocês vão tentar barrar uma tentativa de fazer a CPI Chapa Branca que a situação quer, a base do prefeito quer, na verdade, porque a própria situação não acredita que a CPI, não acredita no poder de investigação, no poder que essa CPI possa ter. Já que o próprio relator disse que já existem a própria justiça investigando o prefeito Manuel Pinheiro. É importante um esclarecimento aqui. O que a Câmara vai fazer é uma investigação de infrações políticos administrativas, que é o quê? Que é o julgamento político, que cabe à Câmara Municipal, segundo o decreto 201 de 67. A questão criminal e civil já está a cargo do STF. Então, já está tendo encaminhamento pelo STF as esferas cíveis e criminais. A Câmara é o julgamento político administrativo, que é de competência da Câmara Municipal. Alguns dos colegas vereadores confundiram ou tentaram confundir a população, tocando justamente esse fato. Mas tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público Federal, tem o STF. Então, eles estão fazendo a parte deles no que cabe à esfera civil e criminal. A Câmara é o julgamento político, a questão da governabilidade, um prefeito sob suspeita está administrando mais de 2 bilhões de reais. Isso sim que é o que a Câmara Municipal vai estar investigando, essa possível quebra de decoro do prefeito de estar ocupando um cargo diante dessas suspeitas que aí sim prejudica sim o cidadão. Os vereadores de oposição, os 9, decidiram não entrar na justiça questionando a composição da CPI. Agora, num caso hipotético, o senhor como presidente, que já disse que pretende convocar o ex-governador Silval Barbosa, o senhor acredita que a maioria que dá sustentação ao prefeito Emanuel Pinheiro pode tentar, na justiça, impedir essa convocação? Pode até tentar, mas não vai conseguir. A CPI ela tem os poderes instituídos de autoridade judicial, convocar pessoas está no seu regimento, da CPI em si. Então, a convocação de pessoas por esclarecimento é poderes estabelecidos da CPI que não tem como a maioria plenário submeter a plenário. Então, vai ser definidas as convocações e, para a convicção dos membros que vão fazer o relatório, vão fazer o relatório inicialmente, qualquer pessoa pode ser convocado, tanto pelo presidente, tanto pelo membro, como pelo seu relator, por convencimento deles na elaboração do relatório final. Não é submetido a plenário, então não tem como algum vereador que quiser criar algum obstáculo para o funcionamento dela, está criando para a convocação de uma determinada pessoa. Vereadora, a CPI pode ser prejudicada de uma certa forma devido à atual situação da Câmara, a falta de comissionados, tem vereador que diz que está tirando do próprio bolso até o cafezinho, isso pode atrapalhar o andamento, já que a CPI custa, né, para os cofres públicos? Não vai prejudicar, até porque as CPIs que foram tocadas pela Câmara foram desenvolvidos o seu trabalho pelos funcionários efetivos. Lá na Câmara, o trabalho que vai ser feito com os servidores efetivos, nós temos procuradores da Câmara que são concursados, taquígrafos e técnicos legislativos, que já é no dia a dia desses servidores o trabalho dessas funções legislativas, dentre elas o funcionamento de uma CPI. E eles que foram requeridos para dar o apoio à comissão e eles vão dar todo esse suporte. E além disso, a CPI pode requisitar servidores, também de outras esferas também, para que possa estar dando apoio. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Nayara, todos os cidadãos cuiabanos. A gente vai estar trabalhando firme para dar uma resposta para o cidadão relacionado a esse caso. Obrigada, vereador.